Meus amados, a paz do Senhor, graças a Deus estamos juntos novamente, depois de um tempo aí sem gravar vídeos. E eu desde já peço aí perdão aos irmãos. Nós tivemos nos últimos 4 meses uma agenda de cooperação em alguns trabalhos um pouco mais intensa. Eu quero agradecer a todos os pastores, líderes, obreiros que confiaram e depositaram a sua confiança no nosso trabalho, na instrumentalidade que Deus nos deu. E por esse motivo nós ficamos um pouco de tempo afastados das gravações aqui do nosso canal. Inclusive este vídeo que estou gravando hoje, ele já deveria ter sido publicado na internet no domingo passado, porque eu sempre gosto de pelo menos um domingo antes já publicar a lição do domingo posterior, mas eu não consegui devido a essas atividades. Eu estou tentando me policiar o máximo possível, porque escola dominical é um assunto que nós temos muito amor e gostamos muito. Inclusive agradeço também aos companheiros que têm nos convidado para ministrar aulas de escola bíblica dominical nas suas respectivas congregações. Meus amados, eu gostei muito deste assunto, deste trimestre, porque é um assunto que ele não vai apenas nos dar conceitos teológicos, mas é um assunto que ele vai também nos induzir, nos direcionar para a prática da vida cristã, ou da vida cristã, melhor dizendo, não é? Estou com a revista aqui em mãos, e também essa revista vai nos ensinar a aplicar, não é, estas lições na prática do nosso dia a dia. Eu, neste vídeo de hoje, gente, não vou gravar este vídeo com aquelas referências editadas, com versículos, que eu sempre costumo colocar. Vocês podem ver nos vídeos anteriores que eu sempre coloco aí, não é, uma barra aqui com os versículos bíblicos, alguns esboços, porque a gravação, quando ela é editada, ela demora mais tempo para ser publicada. E eu preciso publicar este vídeo urgente antes do domingo que vem. Então, esse vídeo vai ser sem referências, sem notas escritas, apenas a fala mesmo, o áudio, para que nós possamos publicá-lo com mais rapidez. Eu tenho uma proposta de trazer aqui subsídios, não é, uma ajuda para aqueles que quiserem dispor dela. E com certeza eu quero fazer de uma forma muito objetiva, não é? Nos próximos vídeos aí, inclusive de forma bem explícita, bem explicada, atrelada aos fatos atuais. Isso é muito importante também, não é? E eu quero pedir que você possa compartilhar, que você possa curtir, porque cada vez que você dá um ok, aquela mãozinha, né, um positivo, cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, ou que você faz algum comentário, isso ajuda muito o canal. Se você acha que o nosso trabalho ele merece, eu peço que você possa curtir, compartilhar e ativar o sininho para que você receba as nossas notificações. Meus amados, também estou à disposição, não é? Sempre que quiserem e puderem, estou à disposição para cooperar nos vossos trabalhos, especialmente em estudos bíblicos. Eu quero fazer um breve comentário sobre a doutrina da mordomia cristã, que é esta lição inicial, não é? Eu não costumo seguir tópico a tópico de cada lição, porque isso o professor já vai fazer com vocês em classe, não é? E também nós temos muitos irmãos aí na internet que têm lá os seus canais em que eles seguem a revista tópico a tópico, e alguns até leem, né, a lição da revista. E eu prefiro dar apenas um conteúdo, não é, alguma coisa consistente para que você possa se amparar. Mesmo você ouvir um vídeo aí de 30 minutos, mas 5 minutos te ajudar, para mim já está de bom tamanho. E esta doutrina da mordomia cristã, eu quero começar fazendo a citação de um salmo que cabe muito bem a ela, que é o Salmo 24 e 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso está no Salmo 24, versículo 1, que resume bem o que é a doutrina da mordomia cristã.
Essa leitura bíblica que eu fiz, não é? Ela destaca um cântico do salmista Davi, em que este salmista glorifica a Deus como Criador, Senhor da terra e do mundo e de tudo que neles há. Né? Então, tudo que nós somos, tudo o que nós possuímos na vida pertence a Deus. Então isso a gente nunca pode esquecer. Né? Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Né? E criou Deus os céus e a terra. Então esse conceito bíblico deixa claro que o ser humano foi criado por Deus para ser o seu mordomo, ou seja, o administrador de todas as coisas criadas. Né? Então, se o Senhor criou o homem, então nós não somos obra do acaso. Né? Nós não somos frutos de uma explosão cósmica, não, senhores. O homem foi criado por Deus. E aí, a criação, então, nós entendemos que é o livre ato de Deus pelo qual todas as coisas foram criadas. E esse conceito bíblico deixa claro que o ser humano foi criado por Deus para ser o seu mordomo ou o administrador de todas as coisas criadas. Lembre-se que o Senhor, ele disse, né? Dominai, lembra lá no livro de Gênesis? Dominai a terra. Então, esse dominai, ou seja, tome conta, né? Administre sobre eles todo esse domínio. Então, é claro, gente, o domínio do homem hoje, ele não é pleno. Ele não é pleno. Ele já foi pleno. Mas, infelizmente, né, o homem pecou e aí perdeu essa possibilidade. Mas ela foi resgatada em Cristo, isso nós vamos ver mais para frente aí. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, para a gente dar uma corroborada aqui. Vocês estão vendo lá a parede, lá no fundo, ó, tem uma reforminha começando aí, uma nova pintura, para nossa salinha ficar bonitinha. Enquanto a minha sala principal, que é aquela dos vídeos antigos, tinha aquela estante de livro bonita atrás, ela é terminada. Gênesis capítulo 1, versículo 26, assim: E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem, Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós temos ainda o capítulo 9 e o versículo 2 do mesmo livro. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Isso é mordomia. Tá aí bons dois versículos, não é? Para que você possa trazer uma ótima lição. Então, o homem foi estabelecido, né, para ser o mordomo do Altíssimo, e Deus nunca entregou qualquer direito de propriedade. Isso é bom a gente marcar, guardar. Deus não deu ao homem direito de propriedade. Deus reservou para si mesmo as coisas que ele criou. Deus deu ao homem o direito de administrar aquilo que é dele. E a ação criadora de Deus, ela acabou culminando, né, com a criação do ser humano, conforme está lá em Gênesis 1, 26 e 30, que nós lemos até o 28, mas você pode ler do versículo 29 e o versículo 30 também. Então, primeiro, o Todo-Poderoso criou todas as outras formas inferiores de vida. Isso nós já vimos na palavra. E no reino pessoal, então, destaca-se o homem criado à imagem e semelhança de Deus, em termos relativos aí à personalidade e ao espírito. Agora, no reino impessoal, os seres irracionais, que a ele pertencem por direito, então foram criados também. Agora, nós que somos seres humanos, Deus ele tem 3 direitos especiais
que nós vamos focalizar. Então eu quero que você... Eu queria muito tá editando esse vídeo, não é para estar ajudando, mas é por conta do que eu já expliquei que demora para o YouTube carregar, mas você pode aí pontuar, você pode rabiscar, você pode travar o vídeo, que eu quero falar aqui sobre a relação entre o Criador e o homem. E esses 3 direitos especiais que nós vamos focalizar. Então Deus criou o homem, que é um ser racional, espiritual, capacitou o homem para pensar, para sentir, para raciocinar e decidir. E aí, após criá-lo, ele fez o seu mordomo sobre tudo que ele fez, não é? Tudo que ele estabeleceu, concedeu ao homem poderes para dominar, conforme nós já lemos, especialmente no versículo 28 do capítulo 1, sobre as demais criaturas do mundo animal. O homem, ao cair em pecado no Éden, perdeu todos os direitos de domínio. Olha só, ele perdeu todos os direitos de domínio, né? Porque, gente, eu acredito que o homem, ele tinha domínio total. Ele, claro, a dominar sobre as aves do céu, o homem não podia voar. Dominar sobre os peixes do mar, o homem não podia também mergulhar lá no profundo mar, vamos dizer assim. Não podia fazer isso. Mas vejamos, Gênesis capítulo 1, versículo 9, se você ver lá, Gênesis 1 e 19, disse que Deus, por exemplo, ele trouxe todos os animais a Adão para ver como que Adão chamaria esses animais. Certo? Deus trouxe, ou seja, Deus amparava o homem nesse domínio. Outra coisa, o homem não era atacado pelas feras, Ele era, vamos agora colocar a palavra entre aspas, ele era respeitado pelos animais. E nós entendemos que a inteligência do homem, a capacidade de uso do seu cérebro, era de 100%. Depois do pecado, dizem, uma corrente teológica, que o homem usa no máximo 10% do cérebro, e há aqueles que são superdotados, que usam aí 12%, 13% do cérebro. Mas veja que, eu entendo inclusive, que o homem ele tinha capacidade para se comunicar com os animais. Talvez não uma fala audível, não sei, Mas veja, imagine o homem dar o nome a todos os animais, quantos milhares. E olha que muitos desses animais, eles foram extintos, Eles foram extintos. E uma outra coisa que me dá essa credibilidade nessa corrente teológica, que diz que o homem ele poderia ter a capacidade de se comunicar com os animais, porque é uma referência, há uma subjetividade, há uma inferência, na verdade, não é nem uma referência, é uma inferência que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, que diz assim que a serpente, que era uma das animarias mais inteligentes, daquelas cercanias do campo, a serpente abordou a Eva e perguntou, escuta, é assim que Deus disse que é para você não comer de toda a árvore que está no jardim? E ali houve um diálogo, prestem atenção, ali houve um diálogo. Por que Eva não se assustou, quando a serpente começou a conversar com ela? Não sei se foi por telepatia, como é que foi, se foi um diálogo audível, como eu já disse, Mas a mulher não se assustou. Então, veja, nós entendemos que o diabo incorpora no animal, que era o mais astuto do campo e que provavelmente tinha pernas, Porque na sentença que ele recebe de punição divina, ele agora diz o seguinte, você vai arrastar agora sobre o seu ventre, e vai comer do pó da terra. Então, veja que o homem perdeu o domínio, e a Eva tinha lá, teve um diálogo com a serpente. Então ela poderia ter estranhado, mas isso são apenas conjecturas no campo especulativo. Enfim, o homem perdeu o domínio, Então você vê, hoje o homem vai ao espaço sideral, por exemplo, ele usa submarinos, mexe com partículas atômicas, o homem ele pode inclusive realizar tantos feitos como ele não podia nos tempos antigos. Agora, o homem perdeu o domínio por quê? Porque a natureza domina sobre o homem. Imagina a natureza revolta, um tsunami, um furacão, uma erupção vulcânica, um terremoto. São coisas que o homem não consegue controlar porque o homem perdeu esse domínio sobre a terra. Ok? Então isso é importante. Vamos voltar então aqui para o nosso tema, não que saímos dele, mas para a lição de forma mais objetiva. Então, veja que Deus formou o homem do pó da terra,
né? E esse o verbo formou em Gênesis capítulo 2, versículo 7, se refere a Deus quando da formação de Adão. Então está conferindo aqui um sentido dinâmico à sua criação, indicando que ele não só constituiu esse homem de espírito e alma, mas também de materiais pré-existentes, ou seja, o homem foi feito de elementos que tem na terra que ele criou, na terra inanimada. Então a forma material, a forma espiritual, resultaram de um amplo, de um amplo trabalho minucioso de Deus, vamos dizer assim, né, de poder criador, como está declarado nas Escrituras, e não de um processo gradual, evolucionista, até chegar ao macaco, né, que o povo lá da escola do seu filho insiste em dizer que o homem ele veio do macaco. Então, enquanto Deus o eleva, criando o homem perfeito e completo, como declara a Bíblia, ele próprio se degrada, o próprio homem, gente. Deus criou a gente, nós, com perfeição. Mas o próprio ser humano se degrada, se aparenta com os animais irracionais. Então a distinção da criação especial do homem por Deus está no fato declarado pela Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lembra o que diz lá? Está dizendo que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então esse fato vai nos mostrar que o homem tem mais que a vida física. Ele possui vida espiritual. Ele é também um ser pessoal. Nós, né, como homens, temos consciência de nós mesmos, certo? Nós somos dotados de livre-arbítrio e pelo fato de nós sermos dotados de livre-arbítrio, nós somos responsáveis, além de nos revelar em parte o caráter de Deus em nós. Então, a primeira coisa, né, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, naqueles 3 direitos especiais, é que, né, o homem pertence a Deus por direito de criação, porque foi Deus quem criou. E segundo, o homem pertence a Deus por direito de preservação. Deus não só criou o homem, mas também sustenta esse homem por sua divina providência. Essa providência é inicialmente conhecida pelo oxigênio, que nós respiramos. Imagina se Deus tirar o oxigênio, quem seríamos nós? É pelo vestuário, é pelo alimento que a terra vai produzir para nós. Então, nós somos criação especial de Deus, que está nos preservando por meio das suas leis espirituais, naturais, expressas na sua própria vida física e espiritual que o homem possui, que nós possuímos. Agora, no que se refere à mordomia da sua própria vida, o homem deve obedecer e respeitar essas leis para ter uma vida feliz e abençoada. Gente, quando se fala de mordomia, essa palavra aí, ela tem sido muito banalizada, né? Quando se fala em mordomia, se imagina o cara sentado na beira da praia, não é? Com aquela água azul esmeralda, pisando no mar límpido, transparente, com os peixinhos assim passando embaixo do seu pé, ou sentado lá com um camarãozinho frito no alho e no azeite, desfrutando do vento fresco da natureza, ou mordomia, muito dinheiro no bolso. O cidadão vive na mordomia. Essa palavra de fato não é isto. Não é? Mordomia é o cuidado de alguma coisa que foi entregue a outrem, para que esta pessoa ela possa cuidar, administrar com diligência e com cuidado. Isso é importante a gente aprender biblicamente, certo? Terceiro ponto que eu quero destacar, já indo para o final, apenas uma prévia aqui, é que o homem pertence a Deus por direito de redenção. Então eu li primeiro aqui que o homem pertence a Deus por direito de criação. Segundo, o homem pertence a Deus por direito de preservação, ele que cuida de nós. Lembra-se lá da pregação de Jesus em Mateus 6, 25 em diante? Lembra lá que Jesus estava ao ar livre pregando? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, e Deus as alimenta. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Então, ali mostra aquela pregação, Deus cuidando do homem. E o terceiro ponto é que então
o homem pertence a Deus por direito de redenção. Então, por causa da queda do homem no Éden, então este homem perdeu seu rumo e, portanto, o alvo para o qual foi criado. Perdeu, de igual modo, a preciosa e imprescindível comunhão com seu Criador. Lembre-se que ele foi expulso do jardim, não é? E ali passou a conhecer o que era o pecado. Tem uma palavra chamada amartia, que ela define o pecado como desvio do alvo, que é ilustrado por uma flecha, ou seja, quando o flecheiro ele dispara uma flecha, mas ela não acerta o alvo, ela sai sem rumo. Essa é a ideia da palavra amartia. Então, foi isso que aconteceu com o homem. Esse é o estado atual do homem sem Deus por causa do pecado. Entretanto, o Todo-Poderoso não desistiu de sua criatura, enviou seu único filho, o qual se fez carne, habitou entre nós para redimir a humanidade e restaurou, ou pelo menos o objetivo é restaurá-la, a comunhão com o Criador. Então o preço da redenção foi pago, olha que coisa maravilhosa, foi pago com o sangue inocente e imaculado de Cristo, e por meio desta maravilhosa obra redentora, o homem é restaurado à sua condição original de comunhão com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então um agente regenerador nessa obra salvífica é o Espírito Santo, que nele opera a regeneração e a santificação. Então é imperioso afirmar que a condição essencial da redenção é a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós vamos aprender durante esse trimestre aí, essencialmente, que todas as coisas existentes no universo foram por Deus criadas e, portanto, tudo lhe pertence. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, como guardiões de Deus na terra, nós devemos exercitar a nossa mordomia sobre todas as coisas. Então, em síntese, resumindo aqui, a palavra mordomia fala da consciência que o crente deve ter de que tudo quanto possui é, acima de tudo, um bem proveniente de Deus. Ok? Vamos terminar com Tiago capítulo 1, versículo 17? Vamos terminar? E eu espero você nos próximos vídeos, aí sim, com esboço bem feitinho. Vamos lá, Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então toda a boa dádiva é dele. E eu espero que você esteja conosco aqui. Foi um vídeo assim muito rápido, muito rápido mesmo. Nós vamos aí trazer um vídeo melhor, com mais iluminação, com esboço na tela, com referências bíblicas, para que você possa aí ter um auxílio bacana para montar a sua lição. Gente, um abraço a todos. Deus abençoe a vocês poderosamente, tá? E se você puder, ajude este canal a divulgar as lições da Escola Bíblica Dominical. Um abraço.